Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Continuamos então a nossa jornada de ler a Bíblia toda em um ano. E hoje nós estaremos lendo os capítulos 4, 5, 6 e 7 do livro de 1 Samuel. Versão Almeida, revista e atualizada. Não esqueça. Vamos lá então. Capítulo 4, primeiro livro do profeta Samuel. Veio a palavra do Senhor a Samuel, a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus acamparam junto de Afeca. Dispuseram-se os filhos de Israel em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel. E travada era a peleja. Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram em campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, e entronizado entre os querubins, os dois filhos de Eli e Hofni e Finéias estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel com grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é este no arraial dos hebreus? E então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram do arraial. E diziam mais: ai de nós, qual jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandes deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não vos venhais ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente, pelejai. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, e trazia rasgadas vestes e terra sobre sua cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho e olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então apressou-se o homem e vindo deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos e os seus olhos tinham cegado, já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi. E hoje delas eu fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: o que sucedeu com meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Hoje houve grande morticídio entre o povo. E também os seus dois filhos, Hofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer a menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-lhe o pescoço, e morreu, porque era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próximo do parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada e que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, quando as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso, mas chamou ao menino de Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Agora, o capítulo de número 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom, junto a este. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que estava caído Dagom com o rosto em terra, diante da arca do Senhor.
Tomaram-no, pois, e pô-lo em seu lugar. Levantando-se de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e as 2 mãos estavam cortadas sobre o limiar. Dele ficaram apenas o tronco. Por isso, os sacerdotes de Dagom e todos os que entraram no templo não lhe pisam o limiar em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod e os assolou e feriu com tumores, tanto em Asdod como no seu território. Vendo os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, o nosso Deus. Pelo que enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos da arca do Deus de Israel? Responderam: seja levada a arca do Deus de Israel até Gade, e depois de cidade em cidade. E levaram até Gade. Depois de a terem levado, a mão do Senhor foi contra aquela cidade, e muito grande terror, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e deles nasceram tumores. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, em lá chegando, os ecronitas exclamaram, dizendo: transportaram até nós a arca do Deus de Israel para nos matarem a nós e ao nosso povo? Então enviaram mensageiros e congregaram todos os príncipes dos filisteus e disseram: devolvei a arca do Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate a nós e nem ao nosso povo, porque havia terror de morte em toda a cidade, e a mão de Deus castigara duramente ali. Os homens que não morriam eram atingidos por tumores, e o clamor da cidade subiu até os céus. Capítulo 6 agora. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhe disseram: que faremos da arca do Senhor? Farei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Responderam eles: quando enviardes a arca de Deus, não envies vazia, porém enviá-las-ei ao seu Deus como uma oferta pela culpa. Então sereis curados e sabereis que a sua mão se não tira de vós. Então disseram: qual será a oferta pela culpa que haveremos de apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei uma imitação dos vossos tumores e dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Aleluia. Porventura aliviará a sua mão de cima de vós e do vosso Deus e da vossa terra, porque, pois, endureceis o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração? Porventura, depois de haverem tratado tão mal, não os deixaram ir, e eles não se foram? Agora, pois, fazei um carro novo, e tomai 2 vacas como com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as no carro, seus bezerros, e levá-los-ei para casa. Então, tomai a arca do Senhor, e ponde sobre o carro, e metei num cofre do seu lado as figuras de ouro que lhe haveis de entregar como oferta pela culpa, e deixai aí. Reparai se subir pelo caminho rumo ao seu território, a Bet-Semes. Foi ele e nos fez este grande mal, e se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi casual o que nos sucedeu. Assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas com crias, e as ataram no carro e os seus bezerros, e encerraram na casa. Puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também um cofre com os ratos de ouro e com as imitações dos tumores. E as vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho. Coisa tremenda, né, meu? Sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas, até o território de Bet-Semes. Andavam os de Bet-Semes fazendo a cega do trigo no vale, e levantando os olhos viram a arca, e vendo-a alegraram. E o carro veio ao campo de Josué, o Bet-Semita, e parou ali, onde havia uma grande pedra. E fenderam a madeira do carro e ofereceram as vacas ao Senhor em holocaustos. Os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto dela, e eis que estavam as obras de ouro, e os puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Vieram aquilo
os 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrom no mesmo dia. São estes, pois, os tumores de ouro que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta pela culpa. Por Asdod, por Gaza, outro, por Asquelon, outro, por Gade, outro, por Ecrom, outro. Como também os ratos de ouro, segundo o número de todas as cidades dos filisteus pertencentes aos 5 príncipes, desde as cidades fortes até as aldeias campestres. A grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor está até o dia de hoje no campo de Josué, o Bet-Semita. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizeram tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, este Deus santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Kiriat-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós. Agora, no capítulo de número 7. Então vieram os homens de Kiriat-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat-Jearim, e tantos dias se passaram e chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servir a Ele só, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentro de si os balaíns, os astarotes, e serviram só ao Senhor. Aleluia. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor, ao Deus de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor naquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e o derrotaram até abaixo de Bet-Car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou de Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel, e as cidades que os filisteus haviam tomado de Israel foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gade, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Então, os capítulos 4 fala, da rebeldia de Israel, ao ponto de ter uma derrota vergonhosa, culminando na morte ali de Eli, dos seus 2 filhos e também da sua nora. A arca é levada para os filisteus, mas o Senhor julga também os filisteus e eles mandam a arca de volta. Israel foi subjugado 20 anos pelos filisteus, até do capítulo 7, quando Samuel chama o povo para um verdadeiro compromisso. E aqui consiste um verdadeiro avivamento. Um avivamento, ele é precedido de um sincero arrependimento. É o que vemos aqui no capítulo de número 7. Amém? Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus. Amém?